Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Elcimara e nós estamos fazendo um estudo sobre a notificação compulsória. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos estudar as doenças, os agravos, e os eventos que são de notificação compulsória nacional. Então, convido você a ficar comigo nessa aula e aproveita para deixar já o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito. Então, vamos à nossa aula de hoje. A Portaria 1061, de 18 de maio de 2020, ela define a Lista Nacional de Notificação Compulsória, que essa notificação ela não é só de doença, agravos e eventos de saúde pública, que devem ser notificados nos serviços públicos e também nos serviços privados em todo o território nacional. Então, nós temos aqui nessa portaria de 1061 de 2020, que ela revoga a portaria de número 264, também de 2020, onde ela altera para incluir agora a doença de Chagas crônica na lista nacional de notificação compulsória, tá? Então, nós temos aqui a lista nacional de notificação compulsória das doenças, dos agravos e dos eventos de saúde pública, que é o conteúdo sobre a notificação. Essa parte da lista é mais cobrada nas provas de concurso. Então, olha só, nós temos doenças que são de notificação imediata, que é aquela que deve ser feita em até 24 horas, certo? E aí nós temos também as notificações que devem ser semanalmente, que é aquela que ocorre em até 7 dias. Então, eu coloquei aqui para vocês identificarem, nessa lista, que estão em vermelho, são aquelas notificações que são feitas semanalmente. Bom, então, vamos olhar aqui para a tela e vamos identificar esses que estão em vermelho, são em notificação semanal, tá bom? Por exemplo, acidente de trabalho. Acidente de trabalho com exposição a material biológico é de notificação semanal. Agora, aquele acidente de trabalho grave, fatal, que ocorre em crianças ou adolescentes, isso aí deve ser notificado imediatamente. Todo acidente por animal peçonhento deve ser notificado imediatamente. Acidente por animal que tem um potencial de transmissão da raiva é notificação imediata. Botulismo, cólera e coqueluche são doenças de notificação imediata. Agora, a dengue, nós temos aqui duas situações, Dengue, em relação aos casos de dengue, é de notificação semanal. Mas casos de dengue com óbitos, relacionado à dengue, isso aí é notificação imediata. Tá bom? Difteria, doença de Chagas aguda, lembrando que a doença de Chagas crônica foi incluída em 2020, tá? Mas a doença de Chagas aguda, ela é de notificação imediata. A doença de Chagas crônica, ela é de notificação semanal, ok? Doença de Creutzfeldt-Jakob, também é uma doença de notificação semanal. Doença invasiva por hemófilos influenza, a doença meningocócica e outras meningites é imediato. A gente sabe que é uma doença que tem um potencial de infecção muito alta e mortalidade também, por isso ela deve ser notificada de forma imediata. Continuando, nós temos aqui as doenças com suspeita de disseminação intencional. Então, nós temos aqui o antraz pneumônico, a tularemia, a varíola, que são notificações imediatas, todas as doenças febris hemorrágicas emergentes e as reemergentes, como arenavírus, ebola, Marburg, Lassa, febre púrpura brasileira, todas essas doenças febris, elas são de notificação imediata. Doença aguda pelo Zika vírus. Então, vamos entender que nós temos 3 situações aqui do Zika vírus. Nós temos doença aguda pelo Zika vírus e doença aguda pelo Zika em gestante e óbitos com suspeita de doença pelo vírus Zika. Então, só a doença aguda pelo vírus Zika, a notificação é semanal. Mas se for em gestante ou óbitos, com suspeita da causa sendo o vírus Zika, então, nesse caso aí, é imediato, tá bom? Só a doença aguda do vírus Zika é notificação semanal. Em gestantes ou óbitos, aí é imediato. A esquistossomose é semanal.
O evento aqui, de saúde pública, que se constitua ameaça à saúde pública, né, na definição que nós vimos lá no segundo artigo, né, da portaria 204 de 2016, todos esses são notificação imediata, tá bom? Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação, notificação imediata. Febre amarela, que é uma doença, né, que nós temos a vacinação, ela é imediata. A febre chikungunya, aqui nós também temos duas situações da febre chikungunya. Só a febre chikungunya em si, né, ela é notificação semanal. Mas se for em áreas que não tem transmissão, né, sem transmissão, aí é notificação imediata. Ou óbitos com suspeita da febre chikungunya, aí nesse caso também é feita a notificação imediata. Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública, notificação imediata. Febre maculosa e outras rickettsioses também são notificações imediatas. Febre tifoide, notificação imediata. Hanseníase não é imediato, é semanal. Agora, antavirose, isso aí é imediato. Aí nós temos aqui as hepatites virais e todos os casos de HIV ou AIDS, seja em gestante, seja na puérpera, ou na parturiente, ou a própria infecção pelo vírus, né, HIV, todos esses envolvendo HIV são de notificação semanal, tá bom? Então, se vier na prova alguma alternativa que coloque o HIV ou a AIDS, seja ele em gestante, parturiente, criança ou a própria infecção, é notificação semanal, tá? Influenza humana produzida por novo subtipo viral, notificação imediata. Agora, intoxicações exógenas, né, por substâncias químicas ou por agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados, aí a notificação é semanal. Agora, a leishmaniose tegumentar americana e a leishmaniose visceral, isso é notificação também semanal. Leptospirose, notificação imediata. A malária na região amazônica, a notificação é semanal. Agora, na extra-amazônica, aí é imediato, tá bom? Os óbitos, todos, né, óbitos infantil ou materno, notificação semanal. Poliomielite, peste, raiva, toda a parte de rubéola, tá? Doenças exantemáticas como sarampo, rubéola, todas essas são notificação imediata. Sífilis também, aqui nós temos a sífilis adquirida, a sífilis congênita, a sífilis em gestante, deve ser notificado semanalmente, tá bom? Síndrome da paralisia flácida aguda, síndrome respiratória aguda, né, no caso, associado ao coronavírus, toda a parte de coronavírus deve ser de notificação imediata. Tétano, tanto acidental quanto neonatal, notificação imediata. Agora, toxoplasmose e tuberculose, notificação semanal. Varicela, né, casos graves de internação ou óbito, tem que ser feito imediatamente. Agora, aqui nós temos duas situações na parte do 48A e do 48B. No 48A, nós temos a violência doméstica e outras violências. Aí essa daí é notificação o quê? Semanal. Agora, violência sexual e tentativa de suicídio é imediatamente. Então, vamos para a nossa primeira questão, exatamente sobre esses conteúdos, né, que constam aqui, essas doenças, esses agravos, esses eventos que constam na lista de notificação compulsória. Então, nós temos aqui uma questão de 2021 da banca FGV, sobre a notificação compulsória de um caso suspeito de sarampo. Assinar a alternativa correta. Então, nós vimos que todas as doenças infecto-contagiosas, né, exantemáticas, elas são o quê? De notificação imediata. Então, sarampo faz parte dessas doenças. Então, vamos identificar aqui nas alternativas. Alternativa A. Casos suspeitos ou confirmados de sarampo são de notificação compulsória imediata, né? Foi o que nós acabamos de olhar na parte da lista. Nós temos aqui a nossa alternativa A, que é a correta para essa questão.
Nessa segunda questão do ano de 2021 também, da banca Quadrix, a notificação compulsória obrigatória para os médicos, para outros profissionais de saúde ou para os responsáveis, né, pelos serviços públicos e privados de saúde que prestem assistência aos pacientes em conformidade com a lei. A periodicidade da notificação compulsória pode ser imediata, caracterizada pela realização da notificação em até 24 horas após a confirmação ou a suspeita da doença, ou semanal. Então, nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta apenas doença, notificação com periodicidade semanal, tá? Então, ele não quer as imediatas, ele quer as de notificação que? Semanal. Então, vamos analisar aqui cada alternativa. Nós estamos observando que nas alternativas, elas trazem acidente de trabalho, né? O que nós vimos lá na lista? Acidente de trabalho com material perfuro-cortante é notificação que? Semanal. Agora, acidente grave, fatal, isso aí é imediato, tá bom? Então, se eu tenho um acidente grave, fatal nas alternativas, não é a minha alternativa correta, porque a pergunta é assinalar a alternativa que apresenta apenas as doenças de notificação compulsória com periodicidade semanal, tá bom? Então, eu já vou descartar aqui a alternativa A, que traz acidente de trabalho grave, né? A alternativa C também já traz aqui acidente de trabalho grave. E a gente vai ficar para analisar aqui a A, né? A B, alternativa B, alternativa D e alternativa E. Então, vamos analisar a alternativa B. Acidente de trabalho com exposição a material biológico, a gente viu que realmente isso aí é semanal. A doença, aquela doença que é difícil, né, de a gente pronunciar, que é a Creutzfeldt-Jakob, também é semanal. Esquistossomose, as hepatites virais são semanais. Toda a parte de HIV e sífilis, que nós vimos lá na lista, também de notificação semanal. Então, a gente já tem aqui a nossa alternativa correta, que é a alternativa B, tá bom? Nessa próxima questão de 2021 da banca IBFC, para a gente completar aqui a lacuna correspondente, né? Vamos identificar que ele quer o quê? Que são doenças que constam na lista nacional de notificação de doenças, agravos e eventos nos serviços de saúde públicos e privados, sendo que a periodicidade de notificação imediato. Então, aqui ele quer, né, para completar ali a lacuna com as doenças ou agravos ou os eventos, notificação imediata, tá bom? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Então, olhando do modo geral, eu já sei que as hepatites, HIV e AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são semanais. Então, todas essas que traz, né, essas doenças, eu já vou descartar, porque ele quer as que são de notificação imediata. Então, a alternativa A já está descartado. A alternativa B também, porque doença de Chagas crônica, né, é semanal, a aguda que é imediata. Sífilis é semanal, agora rubéola, né, é imediato. Mas ele quer a sequência, né, que todas sejam de notificação imediata. Então, febre amarela é imediato. Doenças exantemáticas, a gente viu que sarampo, rubéola também é imediato. Então, a gente já tem aqui a nossa resposta correta. Na D, tuberculose não é imediato, é semanal. E na E, a gente tem aqui o vírus da imunodeficiência também, que não é imediato, é semanal. Nessa próxima questão de 2021 da banca Omni, a notificação compulsória, ele vai falando toda aquela descrição, mas a gente quer aqui a pergunta qual dos agravos abaixo, com base na portaria de 2020, não é de notificação semanal. Ou seja, todas as outras são semanais e eu tenho uma que não é semanal, tá? Que é justamente a minha resposta correta da questão, né? Então, vamos analisar aqui. Infecção pelo HIV, a gente viu que é semanal, então não é alternativa A. A parte de sífilis também é semanal. Os óbitos, a gente viu que o óbito infantil, o óbito materno é notificação semanal. Hanseníase, né? Hanseníase, tuberculose, as duas sempre estão andando juntas, é semanal. E aí, então, só nos resta a alternativa E, que violência, a gente viu que a violência doméstica e outras violências é semanal, mas a violência sexual e a tentativa de uso de suicídio, aí essa daí deve ser notificação imediata. Então, alternativa E.
Então, para você que ficou até o final dessa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido também várias coisas importantes sobre a lista de notificação compulsória. E convido você que ainda não é inscrito para se inscrever, deixar o seu like, deixar seu comentário se você está gostando das nossas aulas, tá bom? Então, a gente vai finalizar com essa terceira aula aqui o estudo, né, das notificações compulsórias, ok? Muito obrigado pela participação de vocês e espero você nas nossas próximas aulas.